Muito bem, então vamos começar o nosso módulo de batalha espiritual. Nesse módulo, você vai entender o que é e como funciona a batalha espiritual, qual é a origem dos demônios, como fazer uma libertação, batalha na mente, como que acontece a batalha na sua mente. Então, é muito importante esse módulo aqui na sua jornada de aprendizado sobre se tornar um guerreiro espiritual. Então, nessa primeira aula, eu quero falar a respeito da obra consumada. É muito importante você entender isso para você começar nessa caminhada, como se posicionar no meio de uma guerra espiritual. A Bíblia diz lá em Efésios 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então você está envolvido em uma guerra espiritual ou batalha espiritual, como é o nome desse modo. Então, nós vamos ver nessa aula a base da obra consumada. Antes de falarmos propriamente dos demônios, né, de como guerrear, é importante você entender a base de tudo, para você não entrar de forma errada numa batalha espiritual. Tem muitos conceitos errados que talvez você aprendeu que eles mais atrapalham, mais geram dúvidas do que ajudam. Para você entrar numa guerra espiritual, entrar não que você já está. No dia que você converteu, você já entrou de uma certa forma, você se tornou inimigo do diabo. Mas para você lutar, propriamente dizendo, você precisa entender essa verdade aqui, que é a base da obra consumada. O que seria essa obra consumada? A obra consumada é a obra que Jesus concluiu na cruz. O que foi que Jesus fez na cruz? Por nós. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Esse é o básico que nós entendemos, né, do sacrifício de Jesus na cruz. E lá em João capítulo 19, versículo 30, diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado, ou seja, está concluído. Tudo que precisava ser feito para salvar o homem, para dar uma vida plena para ele, toda vitória já foi conquistada, está feito. Jesus conquistou isso. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, a base da obra consumada é isso, é você entender que toda a vitória contra o inferno já foi conquistada na cruz. Não é você que conquista. Então, essa é esse princípio principal que você precisa entender. Você não conquista nada contra o reino das trevas. Você apenas se apropria daquilo que já foi conquistado na cruz. Essa é a base de toda a batalha espiritual. Se você não entender isso, você vai sofrer muito. Você vai apanhar muito numa batalha espiritual. Não vai saber como lidar. Toda vitória que você precisa no meio de uma guerra já foi conquistada na cruz por Jesus. Você apenas se apropria dela. Aí você precisa então aprender a se apropriar, correto? Então, uma verdadeira batalha espiritual é permanecer na posição da vitória de Cristo. Então, a vitória na batalha espiritual não é conquistada, mas recebida pela fé. Em outras palavras, o segredo para você vencer qualquer guerra espiritual não é focar totalmente a sua atenção no diabo e seus demônios. É você olhar totalmente para Cristo. Esse é o segredo de toda a vitória. É muito importante que você entenda isso, porque se você não entender isso, você vai acabar cometendo erros que eu cometi no começo, por não entender isso. Que é, se você não entender que o foco na batalha não é o diabo, e sim Cristo, se você não entender isso, você vai focar totalmente no diabo. E o que você vai fazer? Você vai querer aprender tudo sobre demônios, você vai entrar em seminários somente sobre demônios, apesar que nós vamos falar aqui um pouco sobre eles.
Mas o foco principal não é eles, é Cristo. E se você não entender isso, você vai querer ler todo tipo de material, você vai querer saber o nome deles tudo, você vai focar só em diabo, diabo, diabo. Tudo que você for ver, tudo é o diabo. Você vai ficar paranoico com isso. Não é esse o caminho. Mas talvez você pode perguntar, para mim, se tem uma vitória espiritual, eu não tenho que saber tudo sobre o inferno? Não. Então, nessa primeira aula, eu já vou quebrar essa crença errada de você. Não. Numa guerra, para você vencer uma guerra, não é saber tudo sobre o inimigo, é conhecer completamente o seu general e quais são as ordens que ele tem para te dar. E seguir essas ordens. Porque o general, ele entende mais da guerra do que você. O seu general é Cristo. O seu foco é Cristo. Quando você foca completamente em Cristo, você vai saber o que fazer numa guerra. Não interessa se o nome dele é A ou é B, ou é fulano ou ciclano. Não interessa o nome dele. Quando você entende que toda a vitória já foi conquistada na cruz e toda a autoridade procede de Cristo e não de você, aí você vai saber usar a autoridade de Cristo para vencer qualquer guerra espiritual. É assim, essa é a maneira bíblica. Você pode até começar a discordar, mas abra o seu coração e sua mente para o que realmente a Bíblia ensina. Não é achismos, é o que a Bíblia ensina. O foco é Cristo. Se você for olhar na Bíblia, era assim que Davi ele vencia as batalhas. Antes dele entrar numa guerra, ele consultava o Senhor se ele deveria ir ou não. Porque isso aqui é um outro princípio também. Tem guerra que não é para você entrar, não é sua. Então, o foco é Cristo, e não os demônios, e não o diabo. Então, decida descansar. Parece contraditório. Na lógica humana é. Mas você vence uma batalha espiritual quando você decide descansar. Ah, peraí, mas esse curso é sobre ser um guerreiro espiritual. Eu quero aprender como lutar. Exatamente, eu vou te ensinar nesse e em todos os outros módulos que nós ainda temos para ver. Mas para você aprender a ser um guerreiro eficaz na mão de Deus, você primeiro precisa aprender a se relacionar com o Senhor Jesus, que é o seu general. Você quer ser um guerreiro espiritual? Aprenda a conhecer, conheça profundamente e intimamente. Aqui falando de guerra espiritual. Procure conhecer profundamente e intimamente quem é o seu general. Porque toda vitória, toda direção, todo posicionamento, toda estratégia vai proceder dele. Então você precisa conhecer ele. E o primeiro passo é descansar. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Esse descanso que eu estou falando não é uma atitude de passividade, não é cruzar os braços. Vai cruzar os braços e não vai fazer mais nada. Não, isso não é descanso, isso é ociosidade. O descanso bíblico é um posicionamento de uma fé firme. É não viver preocupado nem angustiado. Esse é o descanso. Então você quer ser um guerreiro espiritual eficaz para você aprender a trazer libertação e vitória sobre a sua vida e na vida de outros. Você quer ser um libertador, um guerreiro que vai ajudar pessoas na libertação. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Conheça o Senhor Jesus. Então, reconheça, você precisa reconhecer a soberania de Deus. Lá em Filipenses 2, 9 ao 11 diz: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Pai da glória. Todo o poder pertence ao Senhor. Ele é soberano, ele é onipotente. Você precisa reconhecer. O poder que vai trazer a vitória sobre as suas batalhas espirituais não procede de você. E vou te dizer uma coisa ainda mais ousada. Talvez você pode até discordar no início, mas depois você vai entender no decorrer dessas aulas. O poder não procede do seu jejum, nem da sua santidade. É importante fazer jejum? Deve. Vai ter uma aula só sobre jejum e oração.
Mas o poder não procede daí, procede de Cristo, não disso. Reconheça isso. A soberania e o poder vêm de Deus. Para que é o jejum e a oração, então? Na aula que eu for falar sobre isso, você vai entender. Esse não é o foco da aula ainda. Volta para cá. Você precisa entender da onde é a sua fonte, que é o Senhor. Se aproprie da vitória. Que vitória é essa? A vitória que já foi conquistada na cruz. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando principados e potestades. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, que são principados e potestades. Ele despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Ou seja, humilhou eles publicamente com a vitória na cruz. Isso que é muito poderoso. Triunfou sobre eles na cruz. Isso que é poderoso. É um princípio que essa aula aqui é a mais importante de todo o curso, de todo o treinamento. Ela vai ser curta, eu já estou acabando ela, mas é a mais importante. Se você não entender isso aqui, tudo que eu falar para você nas outras matérias, nos outros módulos, não vai ter muita eficácia na prática. Você só vai virar conhecimento na sua cabeça. Se você não entender de onde provém todas as coisas e não depender disso, ou melhor ainda, se você não aprender a se relacionar corretamente com Jesus, corretamente, não é só se relacionar, é se relacionar corretamente. Porque tem pessoas que oram 10 horas por dia, mas não está fazendo corretamente, não adianta de nada. É se relacionar corretamente. Se você não aprender a fazer isso, você vai perder. Jesus já conquistou a vitória, mas você não vai conseguir se apropriar dessa vitória. Ela não será uma realidade na sua vida. Você quer ser um guerreiro espiritual? Você está aqui para isso, para aprender a ser um guerreiro espiritual. O primeiro e mais importante de tudo, Cristo tem que ser o centro de toda a batalha espiritual. O seu foco principal não é o diabo, nem os demônios. O seu foco principal é Jesus. Não tire seus olhos dele. Se você virar as costas para o inimigo no meio da batalha espiritual e olhar para Jesus, a vitória é garantida. Vai ter algumas aulas que eu vou falar só sobre isso. Então é muito importante você acompanhar cada aula detalhadamente. Amém? Então não importa qual luta ou ataque espiritual você esteja passando. Entenda uma coisa: Jesus já venceu toda a batalha na cruz. Já venceu, ele não vai vencer. Então, talvez a luta que você esteja passando agora, você quer aprender, você está aqui para aprender como vencer. Entenda, Jesus já venceu. Agora você precisa aprender a se apropriar dessa vitória, para trazer essa realidade na sua vida. E como você faz isso? Aprendendo a se relacionar corretamente com Jesus. Então, essa foi a nossa primeira aula do módulo de batalha espiritual. Temos outras aulas ainda muito importantes, mas essa aqui é a mais importante de todas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a origem dos demônios, os poderes deles e como eles atuam na humanidade e na vida das pessoas. Então, fique comigo e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!